pelo menos 10 municípios vão ter as agências ou postos de atendimento do Banco do Brasil fechados nos próximos dias. Uma notícia ruim para quem depende realmente desses serviços bancários. E a gente lembra, muitos municípios às vezes só tem uma agência bancária. Imagina, você ter que sair da sua cidade para resolver algum problema em outra cidade. O repórter Alan Garcia está ao vivo com a gente, tem mais informações sobre quais são esses municípios prejudicados e como a AMA, a Associação dos Municípios, se posiciona em relação a isso. Mais uma vez, boa noite, Alan. Oi, Edson, boa noite para você e a todos que estão chegando agora aqui ao Cidade Alerta. No começo desse ano, o Banco do Brasil informou que faria o fechamento de agências em todo o Brasil e aqui em Alagoas, incluindo também. E que fizeram um levantamento para fechar as agências que, segundo o banco, não rendem tanto, financeiramente falando, a própria instituição. Elas não têm negócios positivos como o banco gostaria, não tem tantos clientes e não atinge tanta gente dos municípios. Diante desse levantamento, então o Banco do Brasil decidiu atingir 15 agências aqui em Alagoas, essas no interior do estado. Então são 15 agências que ou vão fechar ou vão virar pontos de atendimento. A gente está aqui com o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Hugo Vanderlei, que vai trazer mais detalhes para a gente e saber também o que é que a associação vai poder fazer diante disso. Presidente, primeiro é uma informação que impacta para todos nós, se tratando principalmente do setor econômico de cada município desse, Boa noite para o senhor. Boa noite, é verdade. Confirmados só nessa leva de agora, são 11 municípios com completo encerramento das atividades do Banco do Brasil e mais 5 que serão rebaixados de agência para pronto atendimento, inclusive cidades com população consideráveis, como Marechal Deodoro, Pilar, Campo Alegre e entre outros municípios também do estado de Alagoas. É um número muito alto. E o Banco do Brasil, principalmente, ele cumpre um papel social importante dentro desses municípios. Na circulação do comércio, no acesso a crédito para os agricultores. E o Banco do Brasil é um banco de economia mista, um banco que também possui recursos públicos. Então é importante que eles cumpram com o papel social do banco e essa situação seja revista. Nós já fizemos contato com a bancada federal, já estive em contato com a coordenadora da bancada, a deputada Tereza Nelma, que se comprometeu a agendar audiência com o novo presidente do Banco do Brasil, a bancada federal e os municípios. Nós vamos trabalhar, estamos articulando também com a Confederação Nacional dos Municípios, uma articulação a nível nacional. O Nordeste é a área mais afetada, é a área mais pobre e a área mais afetada por essa decisão do Banco do Brasil. E principalmente nesse momento, momento de pandemia, onde nós devemos evitar aglomerações, circulação de pessoas, o banco toma essas medidas. Então nós estamos... O Banco do Brasil informou que está fechando agências onde os municípios não representam tanto para essas agências diante da população. O senhor concorda com essa afirmação? Eu já gostaria que o senhor já trouxesse também quais são esses municípios atingidos pelo fechamento das agências. O Banco do Brasil, como eu falei, por ser um banco de economia mista, que possui recursos públicos, eles não podem levar em conta apenas o lucro. Eles também têm que cumprir um papel social. Possa ser que muitos desses municípios não tragam lucro para o banco, mas essa não pode ser a visão do governo federal, do poder público, que é que detém a maioria das ações do banco. O banco tem que ter, por ser um banco também com recursos públicos, ele tem que ter um olhar social para essa situação. Essa é a nossa visão. Quais são os municípios que o senhor já tem essa informação? Quais são os municípios atingidos com essa atitude de agora do Banco do Brasil? Os 11 municípios que serão encerrados, que tem em mente agora Anadia, Maribondo, Coité do Noia, Dois Riachos, Porto Calvo, Estrela de Alagoas, Passo do Camaragibe. Essas são as agências que
terão todo o seu atendimento encerrado. Ou seja, então são municípios que são Barra distantes. de São Miguel, inclusive, também. São distantes, né, de alguns centros, ou seja, que a população vai precisar sair da sua cidade para poder ter o atendimento, né? Vai precisar sair da sua cidade, né, correr risco, né, questão de segurança, né, que vão ter que se deslocar com recursos, muitas pessoas aposentadas, funcionários, né? Comerciantes. E além do deslocamento, eles podem ir a outros municípios polos e levar o recurso para esses outros municípios. E o município mais pobre, ele acaba sendo afetado com isso, porque o recurso não circula dentro do comércio e as pessoas sofrem muito. O banco cumpre um papel muito importante dentro da economia dessas cidades, principalmente as cidades pequenas e mais pobres. Quando é que o senhor deve ter uma resposta sobre esse encontro, em contato então, né, com a bancada federal? Acredito que ainda essa semana a deputada Tereza, coordenadora da bancada, nos dará retorno dessa audiência. E nós também contactamos a Confederação Nacional dos Municípios e as entidades de todo o Brasil e do Nordeste para que a gente possa fazer um movimento articulado de todos para tentar reverter essa situação. Ok. Presidente, muito obrigado, tá, pela participação. Eu quem agradeço. Bom, Edson, então tá aí. São 11 municípios, de acordo com a Associação dos Municípios Alagoanos, né, que terão as agências do Banco do Brasil fechadas, municípios importantes, outros são pobres e, como o presidente colocou aqui, você tira a circulação desse dinheiro, desse município, a cidade que vai sofrer ainda mais, porque as pessoas vão ter que circular com esse dinheiro em outras cidades. É uma questão a ser pensada ainda, né? Eu volto com você. Verdade, Alain. E uma fala do presidente que eu acho que é muito importante a gente ressaltar. O compromisso social do banco. O Banco do Brasil não é um banco 100% privado. Num banco privado até se entende que você tem que ter resultados, tem que ter lucros, né? Tem os acionistas, tem, enfim, um monte de coisa para ser avaliado. Mas no caso dos bancos que têm participação, no caso do Banco do Brasil, ele é metade público, metade privado. A Caixa é 100% pública, não é? Mas são bancos que dependem, né? A população depende e eles têm também um papel fundamental nesses municípios. Eu queria, inclusive, que você confirmasse com o presidente aí, como é que vai ficar, por exemplo, o pagamento do PASEP, né? Porque o PASEP era pago pelo Banco do Brasil. E aí, às vezes, assim, a gente ressalta isso porque, além dos outros pagamentos normais, tem também essa questão de benefícios sociais, que são federais e são pagos pelo Banco do Brasil. Se ele também já é, esse é outro ponto que também está sendo levantado. Vamos falar aqui então com o presidente, retomar aqui um pouquinho. Presidente, o Edson Moura, nosso apresentador, está querendo saber do senhor, se tiver a informação, como é que vai ficar o repasse, o pagamento, na verdade, de benefícios para pessoas, por exemplo, tipo o PASEP, né, que é feito pelo Banco do Brasil. E aí, com o fechamento dessas agências, como é que fica a situação dessas pessoas? As pessoas terão que se deslocar para as agências mais próximas. Por exemplo, no caso de Dois Riachos, as pessoas terão que se deslocar de Dois Riachos a Santana do Ipanema, que é onde fica a agência mais próxima do Banco do Brasil. Muitas pessoas já não têm nem os recursos da sua subsistência, ainda vão ter que investir, né, em transporte, né, o risco de segurança de transportar esse volume de dinheiro do seu salário ou do seu benefício e ainda serem expostos a aglomerações e a movimentação que é exposta, né, principalmente no momento desse de pandemia. Tá, então, Edson, o pagamento ele não vai deixar de ser feito, né? Mas a população vai ter que se submeter a isso, né? Então, sair da sua casa, da sua cidade, ter que investir no transporte até chegar na próxima agência, às vezes numa cidade distante, voltar de lá com esse dinheiro. Olha o risco que essas pessoas vão passar daqui para frente, né? A partir do momento que as agências forem fechadas.